Eu trabalho com comunicação, com câmeras, eu tenho uma empresa de comunicação, literalmente. E eu sei que isso não parece extraordinário, mas eu sou uma mulher autista. Quando eu recebi o meu diagnóstico, muitas coisas começaram a fazer sentido na minha vida. Eu olhei para minha história e eu entendi que Deus conhecia partes de mim que eu mesma não conhecia. Em Jeremias 1,5 diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Isso significa que Deus não foi surpreendido por nenhuma parte de quem eu sou. Nem pelas minhas limitações, nem pelas minhas dificuldades, nem pelas milhares de perguntas que eu carreguei durante anos da minha vida. Ele já sabia. E mesmo assim, ele me chamou na área que eu tenho a maior dificuldade. Desde pequena eu sempre amei câmeras, eu sempre amei comunicação, parece clichê, mas é muito real. Eu lembro que quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia o que eu queria cursar, que faculdade que eu ia fazer. E eu só tinha uma certeza no meu coração: eu amava me comunicar, mas com uma câmera. Mas no meio disso tudo tinha um contraste que eu não compreendia, porque eu sempre me senti muito diferente de todo mundo. Quando todo mundo estava ali se comunicando, eu me sentia extremamente deslocada. Quando as pessoas navegavam ali frequentemente nas suas relações, nas suas amizades, eu me sentia completamente perdida. E para mim, falar com uma câmera sempre foi muito mais fácil e muito diferente do que falar com as pessoas. Com a câmera, eu posso ser quem eu sou, sem julgamento, sem o imprevisível das reações. Por muitos anos eu olhei para isso como uma grande limitação e eu sofri muito com isso. Mas Deus já enxergava isso de outra forma. E a Bíblia, se a gente parar para pensar, está cheia de histórias assim. Moisés dizia que não sabia falar. Gideão acreditava ser pequeno demais. Davi era um pastor esquecido ali no campo. Pedro era impulsivo. Paulo carregava um passado que era impossível de ser apagado. Nenhum deles parecia ser uma escolha lógica. Mas Deus nunca trabalhou pela lógica humana. Em 1 Coríntios 1,27 diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, e as coisas fracas para envergonhar as fortes. E é muito legal pensar que o reino de Deus sempre teve um relacionamento especial com os improváveis. Quando eu recebi o meu diagnóstico, eu poderia falar aqui pra vocês que eu fiquei muito chateada e tudo mais, mas pra mim foi libertador. E eu vi muito mais sobre a fidelidade de Deus com a minha vida. Deus me sustentou em lugares que eu não entendia. Deus me guardou em muitos momentos que eu fui perceber só agora. Ele usou justamente uma área improvável, a área que eu tenho mais dificuldade na minha vida, para um propósito. Se você chegou até o momento aqui deste vídeo, talvez você sinta que uma parte de você é inadequada. Talvez uma limitação, talvez uma fraqueza, talvez até algo que você gostaria de mudar. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus ele não foi surpreendido por nenhuma parte de você. Ele já sabia. Ele conhece a sua história por completo. Conhece as suas lutas, conhece as suas limitações, as suas dificuldades e até aquilo que você tenta esconder. Mesmo assim, o que eu acho incrível é que o Senhor continua nos chamando. E Ele continua te chamando. Porque isso que faz você se sentir improvável pode ser exatamente o que Deus queira usar para a glória dele. Então, o que eu quero dizer é que o improvável dos homens continua sendo o cenário favorito de Deus. Muito obrigada por você se sentar aqui comigo e eu espero que o próximo banquete seja entre você e ele.